Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. Eu passei as atividades para vocês pelo Classroom e eu ainda não tive tempo de terminar as notas. Eu acho que esse final de semana eu vou aproveitar para fazer as notas de algumas semanas de todos os cursos que eu estou dando, para poder ficar em dia com isso. Então, como eu falei para vocês no caso de eletro, a gente pode também repetir o assunto essa semana, sendo eu acho que não vai ser extremamente necessário, já que o assunto dessa semana que vem é fortemente ligado a esse, então talvez não haja necessidade. Bom, isso vocês vão me dizer, né? Como eu também, outra experiência que eu tive na aula de eletro foi que as pessoas gostaram de eu fazer um pequeno passeio pelo assunto da semana, para talvez chamar a atenção de vocês sobre uma coisa ou outra, ou até para dar uma estrutura uma visão mais global do que a gente está estudando, por que a gente está estudando, né, e quais são os meus objetivos, o que eu quero que vocês tirem disso, né. Então eu vou começar essa aula de hoje fazendo isso, né, eu vou abrir ali o sumário do livro, e vou explicar rapidamente por que eu estou fazendo, o que eu escolhi, por que eu escolhi, o que significam aquelas coisas, né, o que vai ser útil para vocês naquilo lá, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper no caminho, tá? Bom, eu resolvi começar esse curso de Física Matemática 2 com variedades diferenciáveis, primeiro porque raramente você vê variedade num contexto fora de um curso de relatividade geral, o que é uma pena, porque o conceito de variedade, vocês, fundamentalmente, estão utilizando o tempo todo, em vários momentos no curso de Física de vocês, sem saber. Então, quando vocês estão fazendo resolvendo um problema de elétron, em que vocês estão escolhendo coordenadas esféricas e digamos, expandindo um certo operador diferencial naquela base esférica, e encontrando autofunções naquela base, vocês estão, no fim, fazendo um pouco de geometria diferencial, porque por mais que o espaço seja plano, né, quando você está fazendo esse tipo de problema, essas hipersuperfícies, né, que estão atreladas à geometria daquele sistema que você está estudando, não é mais uma geometria simples, é uma geometria trivial, né? Então você vai ter curvatura, você tem curvatura intrínseca e extrínseca, você tem todas as questões que aparecem na relatividade geral também nesses casos mais simples. Até a própria mecânica clássica, quando você vai para o formalismo lagrangiano, hamiltoniano, fundamentalmente a posição das partículas, você abandona um espaço vetorial. As partículas não vivem mais em espaços vetoriais, elas vivem agora nessas coordenadas generalizadas que, né? Quem de vocês já fez mecânica analítica vai lembrar disso. E essas coordenadas generalizadas nada mais são do que coordenadas de uma variedade, né? Então, vocês não aprenderam por esse nome, mas vocês estão o tempo todo tocando nessas coisas. E os próprios operadores diferenciais, que é o grande... Alguém pedindo para entrar aqui. Que é o grande centro desse curso, esses operadores diferenciais, eles estão todos eles ligados a esses operadores, os operadores diferenciais que nós vamos estudar, as suas soluções, estão ligados aos operadores atuando nessas geometrias mais complicadas, né? Então, quando você vai estudar os harmônicos esféricos, os harmônicos esféricos nada mais são do que autofunções no espaço esférico, certo? Então, tem um pouco de embasamento teórico qual é a arena correta para representar todos esses elementos, pode ajudar vocês no futuro, né? Então, eu não vou fazer nada muito profundo, ou seja, a gente não precisa passar muito tempo em toda a formalização matemática necessária para estabelecer esses critérios, essas ferramentas, né, essas habilidades, mas a gente precisa saber como elas funcionam. Então, a gente começa esse curso vendo aqui, né, a gente vai começar entendendo o que é uma variedade, entendendo o sistema de coordenadas numa variedade, né? Aqui a gente fala de alguns exemplos, e vem em seguida com digamos, o conceito, pelo menos nesse ponto do curso para vocês, mais importante possível que pode haver sobre variedades, que é o conceito de espaços tangentes, né? Porque quando você está trabalhando na mecânica clássica, lá na física 1, você fala, a partícula está aqui, então ela tem um ponto no espaço representado por vetor x, seta, e essa partícula se move com velocidade v, seta, que tem a ver com a derivada, blá, blá. Essas coisas todas, na cabeça de vocês, ou pelo menos assim era na minha cabeça, elas estão todas meio que misturadas. Você não sabe muito bem onde que começa
o espaço vetorial que mora as posições, onde que mora o espaço, qual é o espaço vetorial que moram as velocidades, e as acelerações, e as derivadas primeiras das acelerações, né? E todas essas outras, que espaços são esses? São todos o mesmo espaço? Não tem distinção física entre eles? O que claramente é uma loucura, né? Existe uma distinção, eles têm, só se você pensar do ponto de vista de unidades, eles têm unidades diferentes, são coisas diferentes. Então, o que acontece na prática é que o conceito de espaços tangentes diz para você que, na verdade, cada ponto do seu espaço, né, que agora a gente representa como uma variedade, tem um espaço tangente ali. Ou seja, existe um espaço vetorial para cada ponto do espaço físico que você representa. Porque é de cada ponto que existe, que digamos, emana o movimento, né? Então, se você tem uma partícula se movendo, no instante t fixo, que ela está num certo ponto P do espaço, a velocidade, ela não se refere à trajetória como um todo, mas a velocidade instantânea se refere àquele instante de tempo naquele ponto do espaço, certo? Então, é porque as coisas são muito simples quando a sua geometria é trivial, é euclidiana, que a gente consegue confundir esses conceitos todos no sentido de misturá-los, mesmo assim conseguir fazer conta, né? Só que é difícil você conseguir dar o passo além, quando eu quero dizer que um passo além é fazer um estudo teórico sobre esses assuntos, entendê-los com mais profundidade ou estendê-los em algum sentido, quando você não entende exatamente o que é que eles são, né? Então, o espaço tangente ele vem justamente para criar essa ideia de que a velocidade mora num espaço que pertence a um ponto, né? Então a gente começa a ideia do espaço tangente como a classe de equivalência de curvas, né? Para quem não está acostumado com o conceito de classe de equivalência, o conceito de classe de equivalência ele não agrupa as curvas como se todas elas fizessem parte de uma mesma coisa. Vocês têm que entender a classe de equivalência como algo que pega o que há de comum naquele conjunto, né? Então, quando a gente fala de classe de equivalências de curvas que passam por um certo ponto P, e quando passam por esse ponto tem uma certa velocidade, na verdade a gente está falando o seguinte: eu quero o que há em comum com todas as curvas que passam por aquele ponto, né? E que tem aquela característica que eu vou chamar de vetor tangente, certo? Então o livro faz essa construção intuitiva justamente para mostrar para vocês que existe alguma coisa geometricamente independente e localmente definida, as curvas, que são essas classes de equivalências, né? Essas características incomuns de curvas que passam por certos pontos. É um tanto formal, um tipo de conta que vocês não estão muito acostumados a fazer, mas, como eu falei para vocês, é útil para quem vai seguir em frente nesse tipo de coisa, e mesmo para quem não vai, ter um gostinho de como essas coisas são feitas é importante para entender com mais profundidade o que a gente vai fazer, né? A gente mostra que essas classes de equivalência, que do ponto de vista puramente intuitivo, geométrico, não precisavam ser um espaço vetorial, mas a gente mostra que existe uma estrutura de espaço vetorial natural para essas curvas, né? Melhor, para as classes de equivalência de curvas, ou seja, para os vetores tangentes, né? A gente vai fazer alguma coisa um pouco mais formal, que é o push forward, que é uma maneira de você levar vetores de pontos diferentes da sua variedade para outro, de pontos a pontos da sua própria variedade, ou ainda levar vetores de pontos de uma variedade para outra, né? Existem vários conceitos que podem ser escritos dessa forma, que são bastante úteis, né? Então é uma ferramenta muito interessante. E aí a gente entra no conceito de vetor que é mais utilizado, né? Se você pegar 90% dos papers que vão fazer relatividade geral, esses papers todos vão usar esse formalismo em que os seus vetores tangentes são derivações, né? E derivações são estruturas matemáticas algébricas, ou seja, são estruturas que você define a partir da propriedade algébrica, né? E no caso você tem a regra de Leibniz aqui para essas estruturas, que são as derivações, e que você mostra que existe um isomorfismo entre essas estruturas, né, e o espaço tangente. Então, na física, a gente muitas vezes acaba confundindo, de forma útil, no caso, aquilo que é isomórfico com aquilo que é exatamente igual, né? Então, não é exatamente a mesma coisa, uma coisa é uma estrutura algébrica, outra coisa são classes de equivalência de curvas, mas do ponto de vista prático, eles são isomórficos. Então, o que eu faço
A conta que eu faço num formalismo tem sempre a contraparte equivalente no outro formalismo. Então, se eu provo uma coisa nesse formalismo, eu não preciso provar a mesma coisa no outro formalismo. Certo? Precisa de ajuda? Bom, e aí, a gente vai ver alguns exemplos, né? Na semana seguinte, que a gente conseguir terminar esse assunto, a gente vai ver os campos vetoriais, que aí, ao invés de a gente definir esses vetores somente num ponto, a gente define eles agora como funções, em que cada ponto do espaço determina um vetor, né? Em cada um desses espaços vetoriais. E aí entra também o conceito de formas diferenciais, que é justamente aquilo que a gente precisa para fechar o segundo conceito que a gente vai usar nesse curso, que são integrações em variedades, certo? Então, eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou no detalhe desse assunto agora, eu só falei mais ou menos como que se encadeia com o assunto dessa semana, tá? Bom, eu acabei de ler aqui o chat, alguém está reclamando, o Jefferson está reclamando que está cortando. Eu espero que na gravação final não corte. Então, na pior das hipóteses, se estiver cortando para um de vocês, se a gravação estiver boa, no fim vocês podem dar uma olhadinha, tá? Então, bom, esse é o panorama, ok? Agora a gente pode entrar na parte de dúvidas e fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. E, inclusive sobre o próprio panorama ou os assuntos mais para frente, o que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Como geralmente vocês não perguntam muito, a gente sobra tempo. No seu panorama, mais por final, você mencionou. Eu não entendi muito bem as últimas partes, então não sei expressar minha dúvida, porque eu não sei qual ela é. Mas então você poderia repetir a partir do momento que você fala de que um ponto no espaço gera um outro campo, não é campo, um outro espaço vetorial, um outro espaço. E para cada ponto tem um outro espaço inteiro, algo assim. Poderia deixar um Isso. pouco mais claro isso? Claro, claro. Então deixa eu voltar, deixa eu abrir aqui o... Então, quando você está trabalhando em mecânica clássica, você tem... Quando a gente trabalha em mecânica clássica, você tem aqui um certo espaço, né, plano, certo? E você tem uma certa trajetória, digamos, né? Você tem um vetor que aponta para essa trajetória em tempos diferentes. Então, esse cara aqui é o x de t0, digamos, esse cara aqui é o x de t1, né? E esse vetor, ele tem uma característica, o vetor x, ele representa um ponto no espaço, né? Ou seja, é uma posição de alguma coisa, seja uma partícula, seja o centro de massa de um corpo extenso, ou o que quer que seja, né? No momento que você calcula x, seta, ponto, essa quantidade, ela vive aparentemente no mesmo espaço. A gente desenha ela aqui, né? Você pega esse cara aqui, aí digamos, vou escrever aqui. Nessa ponta da curva tem uma certa curva tangente aqui. Tá? E aí você pega esse vetor e, em princípio, ele vive no mesmo espaço vetorial do x. Né? Só que não, porque você não pode simplesmente somar. Na verdade, você poderia fazer uma coisa seguinte, você poderia pegar x mais x ponto vezes t. Né? Aí arrumaria, digamos, as unidades, e aí você poderia somar esses dois vetores. Mas isso aqui, na verdade, tem um terceiro significado, que é um certo deslocamento em relação ao ponto original. Quando você soma pontos no espaço, quando você soma pontos no seu espaço original, basicamente o que está dando significado é de deslocamento, ou seja, uma certa velocidade que, se for constante, a evolução no tempo dela é simplesmente a multiplicação pelo tempo, né? E aí isso aqui significaria o ponto x deslocado
do tempo, num certo intervalo de tempo, t, né, com a sua velocidade constante, x ponto, ou como que aquele corpo se moveria se a velocidade que ele tinha naquele ponto específico se mantivesse constante durante o intervalo de magnitude t, né, ou módulo de t. Certo? Mas o que a gente tem que entender é que nesse ponto do espaço, aqui, outras curvas podem passar com outras velocidades. Certo? E essas velocidades, elas têm a ver com o que acontece com a curva naquele ponto. A velocidade do mar, o que eu quero dizer é o seguinte, a velocidade x de um certo tempo, ela tem a ver com o que acontece com a trajetória da partícula naquele ponto x de t. Ela não tem nenhuma relação necessária com o que acontece com a posição da minha partícula em x de t mais ΔT. Né, para um ΔT finito, digamos assim. Então, esse ponto de espaço, nele mora outro espaço, que é o espaço das velocidades. Certo? E se você pensar no espaço das velocidades como o nosso espaço original, você vai entender que o espaço das acelerações também, ele mora num ponto do espaço das velocidades. Certo? Esses espaços eles vão ficando cada vez maiores, certo? Então, essa distinção é muito importante, porque ela te ajuda a entender a diferença entre esses espaços, certo? Que fica um pouco obscuro quando você escreve tudo na mesma arena aqui, no mesmo espaço vetorial. Eu espero que tenha, talvez, melhorado um pouquinho a compreensão. Sim, ajudou bastante. E aí, pessoal, eu estou vendo que vocês estão meio sem dúvida. A falta de dúvida é porque talvez eu não tenha passado, porque eu ainda não passei as notas e vocês têm dificuldade a ler o livro, ou está tudo muito, já está claro pelo que a gente estudou antes? Eu vou confessar que eu me confundi, eu acho, com os horários. Eu achei que a aula seria naquela data de entrega que você havia colocado na atividade da leitura do capítulo. Então, me perdi aqui nos horários. Eu acabei de entrar na aula, então, perdão pelo atraso. Eu não tive a oportunidade de ver completamente. Eu vou ler para amanhã, porque eu sei que tem no curso de cosmologia mais ou menos o mesmo tópico. Isso. Eu ainda estou meio perdido. Tá. Bom, eu tentei deixar claro essas coisas todas, não sei se eu consegui fazer isso bem suficiente em todos os cursos, no texto que eu botei, né, nas instruções de cada uma das atividades. É o que eu vou tentar fazer, tá? Nas instruções das atividades, tem outras pessoas que estavam perguntando sobre lista de exercício e tal, na parte de eletro, inclusive, e eu depois eu reli ali o texto que eu botei lá na atividade, está tudo muito claro lá, né? Que a lista tem que ser feita, até quando, como é que vai ser a lista e tudo mais. Então, eu peço para vocês prestarem um pouco mais atenção no que está escrito lá e puxarem minha orelha se não tiver completo. Eu falar, Sandro, você esqueceu de dar o detalhe disso, daquilo lá, que aí eu complemento e a gente pode sempre se comunicar dessa forma, que eu acho mais eficiente, né? Porque senão eu preciso ficar me repetindo e aí todo mundo perde tempo. Professor, Pode falar. eu tenho algumas dúvidas, na verdade, sobre esse capítulo. E a primeira seria, eu acho que é uma dúvida bem básica, mas eu estou com dificuldade de entender. Definição de espaço tangente, eu entendi que é o aglomerado, o grupo, a união de todos os vetores no ponto, né? Aham, pode pensar assim. E daí, só que para mim... É o conjunto de todas as não... classes de equivalência. Isso. Isso. Só que para mim o vetor é a classe de equivalência da curva que passa pelo ponto, de todas as curvas que passam pelo ponto. De daí eu todas não as curvas consigo que passam ver... para aquele ponto, né? Essa é uma excelente pergunta, porque é o ponto crucial, tá? Se vocês não entenderem esse ponto, que provavelmente é o mais difícil de entender, não é uma pergunta simples, vocês vão ter muita dificuldade de entender o resto. Então você já entendeu minha dúvida, né? Não, pode terminar. Eu tô chegando lá. Se você já entendeu, Eu acho que eu entendi. Como eu não deixei você terminar, talvez eu não tenha entendido exatamente. Se você quiser falar.
É que eu não entendo como existem vários vetores se as curvas indicam que elas são iguais. Então, é porque aí entra o conceito de classe de equivalência, ele talvez seja um pouco enganador, porque, por causa da palavra equivalência, né? Porque quando você fala assim, x equivalente a y, não significa que x seja igual a y, tá? Equivalência é uma coisa que você digamos, é uma caracterização de uma qualidade daquele objeto em que você vai dizer que um é equivalente a outro em relação àquela qualidade. Tá? Se eu não estiver sendo claro, por favor, me interrompa, porque isso é importante. Tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer que a classe de equivalência, tá, é definida assim. A relação de equivalência é definida assim. Deixa eu ver. Equivalência A equivale a B, né? Para todo A pertencente aos reais, B pertencente aos reais e sinal de A igual a sinal de B. Tá? Tá um negócio meio ruim aqui, mas vocês conseguem ler, né? Então, eu digo que A equivale a B se A é maior que zero e B é maior que zero, ou A menor que zero e B menor que zero. Por exemplo. Certo? Então, isso eu posso agora formar classes de equivalências. Tá? Então, por exemplo, qual é o número que seria equivalente a 1? 1 é equivalente a 2? Porque ambos têm o mesmo sinal. 2 é equivalente a 3,14? Que é equivalente a E? Que é equivalente... E, aqui é o exponencial, né? Que é equivalente a 1 quarto? Então, todos esses caras fazem parte da mesma classe de equivalência. Todos eles pertencem a essa classe de equivalência aqui. A classe de equivalência do 1. Quantas classes de equivalências diferentes eu tenho? Infinitas? Não. Eu tenho duas classes. Digamos que eu escolhi o meu zero para ser positivo. Tá? Só para a gente não ter complicação com zero. Então eu tenho duas classes de equivalência. Eu tenho a classe de equivalência de todas aquelas coisas que são positivas e a classe de equivalência de todas aquelas coisas que são negativas. Mas eu tenho duas classes de equivalência. Entendi. Eu poderia fazer outra coisa também. Só para a gente... eu poderia fazer o seguinte. Eu tenho... A equivale a B se A menos B dividido por L Não, isso aqui vai ficar complicado, mas... Vocês já viram o módulo? A equivalente a B se... Deixa eu pensar... Módulo L. Certo? Então, se a diferença... Se o módulo L for... melhor. Dividido por L menor que 1. Certo? Então, eu estou pegando um pedaço dos meus números reais, né, e estou falando que os caras que tiverem essa diferença aqui menor que L, são equivalentes, e os que não tiverem não são equivalentes. Então, eu estou usando essa classe de equivalência para determinar um subconjunto do meu espaço, do espaço dos números reais, né, onde A pertence a R e B pertence a R. Tá? Bom, se meu A for igual a zero, né, quais são os Bs que são equivalentes a ele? Né? São os Bs que satisfizerem isso aqui.
tá? Digamos que o L seja positivo. Então, você vê que são todos os números que estão à esquerda, ou melhor, à direita, todos os números B à direita do L. Certo? Então, eu criei, em vez de eu pegar positivo e negativo, eu joguei o meu centro para o outro lado, certo? Mas eu poderia fazer outra classe de equivalência também. Eu poderia falar que, pegar uma reta real aqui, e eu poderia falar que dois números são equivalentes se eles estiverem na mesmo aberto. Né? Digamos que isso aqui não... Então, por exemplo, se o número está entre 0 e 1, eu digo que eles são equivalentes. Se os números estão entre, né, digamos, aberto aqui e fechado aqui. Se tiver entre 1 e 2, eles são equivalentes. Né? Se tiver entre 2 e 3, eles são equivalentes. Então, agora eu peguei uma classe de equivalência que agrupa todos os números reais nos números inteiros associados a ele. À esquerda ou à direita, né? Isso seria a classe de equivalência, por exemplo, do arredondamento. Eu poderia dizer que o número à esquerda, ou melhor, aqui eu botei o que inclui na direita. O número à direita é aquele que representa aquela classe de equivalência. Certo? Então, aqui minha classe de equivalência teria um número finito contável de elementos, de classes de equivalências diferentes. Certo? Eu acho que, não sei se melhorou ou piorou. Me diz aí. Pera, vou pensar. Eu Deixa eu... entendi que a classe de equivalência são as curvas que são iguais no ponto zero Isso, e que tem a derivada em zero iguais também. exatamente. Isso aqui é crucial, tá? É isso aqui que, na verdade, cria a equivalência. Tá, acho que eu entendi. Por exemplo, se eu tiver uma curva que é assim, x de t é igual a t1 mais t ao quadrado. Né? Como é que essa curva fica representada aqui no plano? Fica assim, né? Aqui é 1, ela faz uma parábola aqui, certo? Vocês conseguem ver isso? Sim. Tá. Essa curva, ela tem um valor da tangente aqui, né? Que é simplesmente calcular a derivada desse cara aqui, né? X ponto vai ser 1 e 2t, certo? E em 0 vai ser 1 e 0. Tá? Se você pegar a curva que é isso aqui, ó, se eu pego isso aqui é minha curva 1. E se eu falo que minha curva 2 é assim, t e 0. Como é que essa curva se comporta? Não, desculpa. Tá vendo? Ela tem que passar pelo mesmo. Naquele ponto ela tem que ter aquele valor. Então, no 0 ela tá. Não. Tá. Isso. Então, essa curva, claro, óbvio. Essa curva aqui, essa reta aqui, né? Nem sempre é fácil mapear o que você quer escrever graficamente com aquilo que você quer escrever algebricamente. Então, tá vendo? Essas duas curvas são totalmente diferentes. É uma parábola que corta aqui o eixo X aqui, que corta o eixo Y aqui no Y igual a 1, e eu tenho uma reta que também passa por esse mesmo ponto aqui. A derivada dessa curva aqui também a derivada dela vai ser 1, 0 para todo tempo t. Né? Inclusive para o tempo t igual a 0. Né? Então você vê que elas têm derivadas iguais aqui, mas são curvas totalmente diferentes. Mas, dentro da classe de equivalência que a gente, dentro daquela definição de equivalência que a gente fez, a gente diz que 1 né? A curva 1 é equivalente à curva 2. Certo? Agora, se eu pegar uma outra curva maluca qualquer que também passa por esse ponto, uma coisa assim, né? Digamos, x3 de t é igual a pt. pt mais 1. Certo?
é uma linha reta, né, com inclinação 1. Bom, a derivada dele é simples, é 1 e 1 sempre. Né? A derivada dessa curva aqui, ó, x3 ponto de t vai ser 1 e 1, porque ela sempre está com a mesma inclinação. Tá? Bom, você pode ver que essa derivada nunca vai ser igual à derivada desse cara no ponto 0. Né? Justamente porque é sempre diferente. Então você vê que essa aqui não faz parte da classe de equivalência. Não é equivalente a x3. Então eu teria que, pelo menos, já conseguir identificar uma classe de equivalência, ou seja, todas as curvas que são equivalentes a x1 e todas as curvas que são equivalentes a x3, por exemplo. Então eu tenho 2 vetores, quer dizer, eu tenho 2 elementos no meu espaço, pelo menos. Será que a gente conseguiria inventar um terceiro vetor que também que forma uma classe de equivalência que também não é igual a um desses 2? Sim, conseguimos. E assim por diante. Então você vai construindo todas as classes de equivalências que não são iguais, certo? E uma regra simples da classe de equivalência é que, se elas têm um elemento em comum, naturalmente elas são a mesma classe de equivalência. Então basta você testar se existe um elemento em comum entre elas. Certo? Então, aí então você vê que não existe nenhum motivo a princípio para você achar que essas coisas, esses elementos abstratos que a gente está chamando de classe de equivalência de curvas, teria qualquer tipo de estrutura associados a eles. Né? O pior ainda, que fosse uma coisa tão simples quanto um espaço vetorial. Mas quando você estuda esses objetos, você acaba descobrindo que existe uma estrutura de espaço vetorial naturalmente associada a eles. Né, a esses elementos. E é esse tipo de... pessoal, é esse tipo de dúvida que vocês têm que tirar comigo, tá? É para isso que serve essa aula síncrona. Professor. Pode falar. Você falou aqui, então, que essas classes de equivalência, elas definem esses vetores, e até agora não ficou claro essa natureza vetorial deles, né? Na discussão que você fez. Na que eu fiz não tem nada claro nisso. Não tem nada claro nisso, certo? Né? Tanto que isso é o que vocês veem em seguida aqui, que é justamente quando você introduz um conceito de soma. Não é trivial, certo? O conceito de soma ele é feito dessa forma, tá? Ou seja, você fala que a soma de duas classes de equivalência é a classe de equivalência dessa composição razoavelmente complicada das suas curvas, né? Onde você faz essa composição, aí prestando atenção, porque você faz essa composição usando uma carta específica, certo? E então, em princípio, você precisa mostrar que essa composição não depende da carta que você usou, certo? Para falar que essa é uma definição bem posta, né? Porque se a sua definição depende da carta, então ela não vale para variedade, ela só vale para aquela carta. E o que a gente quer é uma definição de soma que faça sentido na variedade, e não em uma carta particular. Entendi. Perfeito. E aí, então, se eu tenho Daí, quando eu provo que eu consigo fazer a soma dessa característica vetorial, eu consigo mostrar, né, que essas classes de equivalência se comportam como vetores. No ponto Exatamente. Você tem que provar, quer dizer, você tem que introduzir um conceito de soma, você tem que mostrar que esse conceito de soma é linear, né, dado um certo corpo, ou seja, naquele sentido de corpo que eu não defini ainda aqui, mas vai estar nas notas, tá? Corpo é simplesmente os números que você multiplica os seus vetores. No caso, o nosso corpo aqui, ou vai ser os números reais, ou vão ser os números reais, ou vão ser os números complexos, tá? Nesse caso, eu estou falando só de números reais. Então, você tem que mostrar que existe um certo corpo que você pode multiplicar, e essa soma é linear nessa multiplicação, ou seja, multiplicar um vetor por um número real e depois somar é equivalente a somar e depois multiplicar o resultado por um número real, certo? Então você tem que mostrar que existem essas duas propriedades, a soma de dois vetores, a multiplicação por um número real, e que elas são compatíveis nesse sentido que eu acabei de falar. Certo? E veja... Foram os exercícios, né? Oi? Foram os exercícios que você passou antes de entrar na quarentena. Isso. Ah, Eu vou repassar aqueles exercícios todos, tá? Eles não precisam se preocupar em entregá-los aqueles especificamente, mas eu provavelmente vou escolher coisas similares. Então, quem já fez aqueles lá vai ter facilidade agora. Obrigado, senhor. Tá? Então, depois que a gente define, né, que aqueles objetos... Primeiro a gente define o conjunto, né?
Depois, primeiro a gente define o que é um conjunto, o conjunto de objetos que a gente está interessado em estudar. Depois a gente começa a ver as estruturas algébricas que esse conjunto pode possuir, né? No caso, a gente vai colocar uma estrutura de espaço vetorial nesse conjunto, né? E depois a gente vai mostrar que a partir dessa estrutura de espaço vetorial desse conjunto, a gente pode definir já certas ferramentas. No caso, essa ferramenta do empurrar para frente, bom, eu nunca sei traduzir isso, e mostrar que essa é uma ferramenta útil para você levar vetores de uma certa variedade a outra, ou da própria variedade nela mesma, certo? Entramos, então, na parte que, digamos, vai ser a mais usada por vocês na prática no futuro, que é o vetor tangente como derivações, tá? Que é uma introdução a um conceito puramente algébrico, que depois a gente vai mostrar que é isométrico ao espaço original. E é na estrutura de derivações que a gente prova que a dimensão desse espaço vetorial é igual à dimensão da variedade onde esses vetores tangentes habitam, certo? Então você vê que não é trivial nem óbvio de partida, se você for olhar do ponto de vista puramente matemático, não físico-intuitivo, que uma partícula que se move numa variedade tridimensional ou no espaço tridimensional normal tem sempre velocidades que também são vetores com 3 componentes, né, onde tem 3 dimensões nesse espaço também, certo? Para o físico isso é meio óbvio, do ponto de vista matemático nem tanto, você tem que mostrar isso, né? A gente vai mostrar as propriedades, né, de espaço vetorial e depois, finalmente, termina essa sessão. A parte mais importante aqui é a gente chegar nessa prova que mostra essa relação entre o dp, né, o d de dado, que é das derivações no ponto P, e o t de tatu, que é o espaço tangente, que é justamente através desse mapa linear, né? Que existe esse mapa, depois você mostra que esse mapa é um isomorfismo, ou seja, ele é inversível, contínuo, então qualquer coisa do TP pode ir para o DP e para o DP de volta para o TP. Alguém falar alguma coisa? O William perguntou alguma coisa. Professor, você disse que quando eu faço produto desses setores no espaço vetorial, eu uso uma regra de Leibniz. Esse seria o operador comutador tangente. Tá, deixa eu entender. Vou ler a pergunta aqui do William. Enquanto eu leio ela, eu tenho mais tempo para pensar. Professor, você disse que quando eu faço o produto desses vetores do espaço vetorial, uso de uma regra de Leibniz, que seria o operador comutador. Esse seria o operador comutador definido no espaço cotangente ao espaço vetorial do ponto P, ou são coisas diferentes? E qual a razão de definirmos esse produto natural entre os vetores por essa regra? Então, vamos lá. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em princípio, a gente vai tentar não fazer nada que seja não seja um problema de Cauchy, tá? O problema de Cauchy é um problema em que você bota condições iniciais e evolui a partir dali. Então, se eu não falei de alguma coisa, vocês podem ter certeza que nada do que eu estou falando agora vai depender disso, certo? Então, a gente sempre vai tentar dar todos os passos em ordem crescente e lógica, né? Então, não. O que acontece é que, por mais estranho que pareça, e isso é uma dúvida super importante, super natural, é que essa regra de Leibniz, na verdade, é dos vetores sendo definidos como derivações que atuam em funções. Ou seja, justamente por isso que o Chris Eischen faz isso. Ele primeiro faz uma introdução a vetores que é intuitiva no sentido de que você está ligando a definição diretamente à física que você quer representar, que é a física dos vetores tangentes, certo? Uma vez que ele fez isso, e você está à vontade com esse conceito, ele vai tirar da cartola dele, né, uma outra coisa, que é o seguinte: olha, pessoal, vamos estudar outra coisa aqui, vamos estudar as derivações, que são operadores que atuam em funções na variedade. Essas derivações, elas têm uma certa regra. Quando elas estão atuando na multiplicação de funções, né, ou seja, quando você define uma derivação, você simplesmente diz que
Cadê? Que ela satisfaz essa propriedade 2 aqui, certo? Ou seja, a derivação V atuando na multiplicação da função f pela função g é a derivação V aplicada em g vezes a f no ponto, mais o contrário, né? A derivação atuando em f vezes o g no ponto. Ou seja, você vê que essa derivação ela tem uma estrutura algébrica como operadores que atuam no espaço das funções, que é esse espaço sem infinito aqui, das funções suaves, né, que são infinitamente diferenciáveis, da variedade. Né? E aí o que ele vai fazer é o seguinte, olha, tá vendo esse conceito algébrico, puramente algébrico? Então, ele tem uma relação, uma correspondência 1 para 1 com esse conceito geométrico. Entendeu? Por quê? Por que ele faz isso tudo? Porque o conceito algébrico é útil para fazer conta, para demonstrar teorema, para você, na prática, quando vocês forem trabalhar com cosmologia, com física de partículas, o que quer que seja, vocês vão trabalhar com a estrutura algébrica, certo? Mas se alguém dissesse para você, olha, essa estrutura algébrica é útil e só apresentasse ela sem contexto, vocês iam ficar perdidos, certo? Mas quando você mostra que ela tem essas propriedades e ao mesmo tempo ela tem um mapa de 1 para 1 com coisas geométricas que representam coisas físicas que vocês estão interessados, aí elas ganham uma utilidade evidente, né? Que é justamente, já que ela é equivalente àquilo, eu posso fazer conta aqui onde é fácil fazer conta, e depois mapear esse conceito àquilo que eu sei que está relacionado diretamente a conceitos físicos, certo? Então, não está associado, certo? Só que você vai conseguir eventualmente mostrar, você consegue eventualmente mostrar justamente que você tem, eu não sei se é isso, comutador, que você tem um conceito de comutador de campos vetoriais que nasce da estrutura algébrica já. E define, por exemplo, um exemplo da utilidade da estrutura algébrica é justamente o conceito de comutador. Se você quiser introduzir o mesmo conceito diretamente no espaço das derivações, no espaço das classes de equivalência, você vai ter uma dificuldade muito maior, certo? Então, estabelecer essas equivalências e poder trabalhar numa estrutura ou em outra é útil por causa disso, elas são complementares, certo? Mas, fundamentalmente, elas têm que ter as mesmas características, né, para serem iguais. Né? E o comutador, eu não sei se é exatamente se é isso que você está perguntando, mas o comutador de campos vetoriais ele tá definido no espaço tangente, não no espaço cotangente, tá? O espaço cotangente a gente vai ver daqui a pouco não, na semana que vem, ou não, na outra, né, depende do andamento, mas o comutador ele é definido originalmente no espaço tangente mesmo. A estrutura que você introduz no espaço vetorial é a estrutura de soma, quer dizer, não é espaço vetorial ainda, né? A estrutura que você introduz no espaço das classes de equivalência é uma estrutura de soma, porque você quer, né, um espaço vetorial é um conjunto que tem definido para os seus elementos certas operações, né? Que são a soma e a multiplicação por um número do corpo, no caso, um número real. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que você impõe a esse conjunto de classes de equivalência. Tá? Enquanto, no caso das derivações, a estrutura algébrica ela vem para definir o que é derivação de partida. Né? E a partir disso você consegue obter, inclusive, quase todos os outros resultados sem impor mais nada. Diferente do caso da classe de equivalência, que você é obrigado a introduzir um conceito de soma à mão depois. Nas notas que eu vou fazer, vai ficar um pouco mais focado, porque o livro realmente, o Chris Eichmann, ele gosta muito de falar de várias coisas, de dar vários detalhes e várias consequências outras, né, daquilo que ele está explicando. Eu acho que com as notas vai ser mais fácil para vocês atentarem aquilo que vai ser importante para a gente.
Professor? Ele caiu? Sim. Mas é a chamada que travou, gente? Ou foi só o professor que caiu? Eu acho que ele caiu, mano, porque tá todo mundo aqui de Eu tô boa. ouvindo vocês. Você não tá ouvindo? Eu estou te ouvindo, Douglas. Mas, gente, ele Sempre estarei. voltou Ah, aqui pra mim. beleza. Agora o professor voltou. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa, estamos. Sim. Eu acho que um dos meus filhos chutou o roteador lá, então eu tive que conectar com o hotspot. Bom, onde que vocês me perderam? O que eu estava falando? Das suas notas, que você ia ser mais direto ao ponto e não fazer tantas circuitarias quanto o Witch. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês, né? Que minha dúvida é, vocês não estão perguntando porque vocês estão perdidos ou vocês não estão perguntando porque vocês já entenderam? Porque se for o segundo caso, a semana que vem eu já avanço bastante já na parte de formas diferenciais, operadores diferenciais. Se for o primeiro caso, eu ainda dou uma repassada no ponto mais complicado ou outro desse primeiro assunto, né? Como eu falei no caso para o pessoal de eletro, a gente tem algumas semanas extras que a gente pode usar para ir mais a fundo num ponto em que esteja mais difícil para vocês, tá? Aí eu preciso desse feedback de vocês. Então, professor, eu vi, foi terça que você mandou no Classroom, que eu vi lá que a gente ia ver a parte do capítulo 2, e eu não consegui ler tudo o capítulo 2, então, na real, eu não cheguei a ver algumas coisas ainda, para dizer que eu tô entendendo o assunto, eu não tô, e faz tempo que eu não vi, foi desde as das aulas presenciais. Então, no meu Vocês caso, viram uma vez só, né? aham, Tá. Bom, então eu acho que vai ser mais fácil com as notas mesmo. Eu preparo, então eu preparo as notas e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar as notas, vou botar na atividade dessa semana, tá? Vai ser sempre assim, eu vou deixar sempre as notas e as listas na atividade da própria semana e vou botar uma extensão, talvez uma extensão no prazo para vocês entregarem, né, a lista de exercício. E aí eu provavelmente domingo ou segunda, eu mando uma pergunta para vocês nessa mesma atividade, ou seja, nos posts da atividade, eu vou perguntar para vocês, pessoal, alguém quer que eu repita o assunto, e se aparecer um número razoável de pessoas, 3, 4, 5 pessoas querendo que eu repita, eu repito, e se não, eu já passo já para o assunto da semana que vem. Você acha o combinado tá bom para vocês? Perfeito. Eu vou pegar mais um tempo para estudar, porque eu acho que eu me perdi no calendário aqui, mas até domingo eu acho que eu consigo. Tá, o beleza. assunto da semana que vem começa onde? No capítulo 3? Desculpa, Marcelo, você pode falar de novo? O assunto da semana que vem começa aonde? No capítulo 3? Isso, começa no capítulo 3, mas não é o capítulo 3 inteiro, que ele é bem complexo. A gente não precisa de tudo nele. Nas notas vai ser mais claro, tá? Você vai precisar de definição de vetores, de campos vetoriais. Essa noção de campos H relacionados a gente não precisa, o comutador é útil. Integral e cotangente é o que a gente vai precisar, tá? É o 3233, principalmente. E aí isso fecha para a gente todas as ferramentas que a gente precisa para fazer a geometria diferencial que vai aparecer mais para frente no curso, tá? Ou para motivar o estudo de um certo operador diferencial ou outro. Mas isso vai tá tudo nas notas, tá? E nas atividades da semana também. Como eu expliquei para vocês, toda semana vai ter uma atividade, essa atividade vai ter escrito nela, vão ter as notas, as instruções, né, qual parte dos livros texto que vocês têm que estudar, e a lista de exercício e a data de entrega da lista de exercício. E aí tudo relacionado àquele assunto daquela semana, a gente pode centralizar na discussão, nos posts que estão associados à parte de instruções daquela semana, tá? Daquela atividade. Professor, Pode falar.
Você falou há um tempo atrás, nessa aula ainda, só que cortou bem na hora pra mim, que você tava falando do DPM, isso, D de dado, Dedo de dado, tá. que como é que a gente vai relacionar ele com o TPM, se isso vai ser depois ou a gente já deveria saber isso? Se a gente já deveria, eu não sei. Eu gostaria que você explicasse. Tá, esse assunto desse capítulo ainda, né? Essa é a parte crucial, digamos, é a conta que eu vou fazer nas minhas notas que vai fechar esse assunto, praticamente, que é justamente você define essa estrutura de derivações, você faz conta com elas, mostra que essa estrutura de derivações também forma um espaço vetorial, mostra que esse espaço vetorial tem uma certa base, essa certa base tem um número de elementos finito, que coincide ao número de dimensões da própria variedade que você está trabalhando, e aí no fim você mostra que existe um isomorfismo, né? Ou seja, existe um mapa 1 para 1, né? Inversível e diferenciável, entre a estrutura das classes de equivalência, que formam o nosso espaço vetorial original, com esse espaço das derivações. Então, novamente, isso é o que eu quero que vocês entendam. Se vocês entenderem isso, eu vou estar muito feliz. Se vocês entenderem como que define o espaço vetorial da classe de equivalências, como define o espaço das derivações, e como essas duas coisas são equivalentes, eu vou ficar muito satisfeito. E vocês, e eu acredito que vai ser extremamente útil para todos vocês que trabalharem depois com alguma coisa que remotamente fale de geometria diferencial. Obrigado. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tem mais dúvida, a gente pode encerrar a aula. Se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, sempre podem colocar post lá no Classroom. Eu acho que também tem eu acho que tem a opção também de mandar post privado, se vocês tiverem vergonha por alguma razão. Mas eu acho besteira, né? Não existe dúvida ruim, nem dúvida boba, né? Eu já vi gente muito graduada fazendo perguntas extremamente ingênuas para outras pessoas muito graduadas também. Então, isso é uma coisa que, se a gente conseguisse eventualmente tirar da cultura brasileira de estudante, seria excelente. Nós estudantes brasileiros, eles perguntam muito pouco, eles têm medo de perguntar, medo de parecer burros ou de parecerem, sei lá, piores que os outros, alguma coisa do tipo. Isso é péssimo para vocês, e seria bom que vocês conseguissem se livrar disso. Então, não se preocupem com isso, tá? Façam perguntas, por mais banais que elas possam parecer, elas geralmente não são, raramente elas são. Então é isso, tá? Eu vou mandar as notas para vocês, é muita nota para fazer, eu estou tentando fazer com um bom nível de qualidade, então está dando bastante trabalho, mas até o final de semana, com certeza, as notas dessa semana e da próxima vão estar prontas. Perfeito. Obrigado, tio. Nada. Tá, o filho de Jeffer. Então, só, já que ele perguntou, acho que é importante repetir mais uma vez. Essas coisas, quanto mais repetir, melhor. O que eu quero que vocês entendam é o que é uma variedade, tá? No sentido de que é o primeiro passo da complicação que você pode fazer com RN. Então, vocês estão acostumados com R3, né? Qual a coisa mais simples, só que um pouco mais complicada que você pode fazer? É o conceito de variedade, certo? Que é uma coisa que basicamente é o R3 localmente, só que não é o R3 globalmente. Se vocês entenderem essa distinção, eu fico feliz. Em cima dessa definição, vocês têm que definir o espaço tangente. O espaço tangente como uma classe de equivalência, que te dá uma visão geométrica da coisa, né? O segundo ponto que eu queria que vocês entendessem é esse. O terceiro ponto tudo bem, eu tenho essas duas estruturas, eu tenho a variedade e eu tenho os meus espaços tangentes. Agora eu quero fazer conta nessas variedades. Então eu vou introduzir uma coisa algébrica, que são as derivações. E agora eu vou mostrar que essas derivações, elas são isomórficas ao espaço ao espaço tangente que eu defini como as classes de equivalência. Então, são esses três assuntos, são esses três conceitos que são cruciais, como eu falei para vocês, que vai ser útil para qualquer um de vocês que tem interesse em física teórica, que vai fazer alguma coisa relacionada à geometria diferencial. E vejam,
Isso vai aparecer no conceito de fibrados. Tá? Se vocês forem trabalhar em mecânica, em física de partículas, que não tem nada de espaço curvo, o fibrado está lá, o fibrado é pura geometria diferencial, só que agora o seu espaço tangente vai ser outra coisa, mais complicada, em vez de ser um espaço tangente, vai ser um grupo de Lie, certo? E todos esses conceitos que você está estudando agora vão ser úteis lá também, certo? Porque vão ser os conceitos, o conceito de fibrado é uma próxima complicação do conceito, digamos, de espaços tangentes, né? Então, o espaço tangente é um tipo de fibrado natural, tá? Vocês podem fazer fibrados mais complicados, em que as fibras não são mais vetores tangentes, são o que quer que seja que vocês queiram. Eu quero que minha fibra seja uma álgebra de Clifford. Eu quero que minha fibra seja sei lá, um espaço de funções. Pode ser qualquer coisa, certo? Então, você pode complicar bastante as coisas a partir daí, mas se vocês tiverem uma compreensão sólida do arroz com feijão, a hora que vocês entrarem numa coisa mais complicada, vai ser mais fácil para vocês. Então, mecânica clássica, isso pode aparecer, e pode ser super importante. Física de partículas, relatividade geral, cosmologia, astronomia, astrofísica, né, quando você vai fazer modelagem de um buraco negro. Vocês vão fazer isso usando uma solução tipo buraco negro, que vai ter esses espaços tangentes. Essas coisas vão ser extremamente complicadas lá, certo? Criação de partícula em torno do buraco negro, extração de energia de buraco negro, todas essas coisas, geometria diferencial. Né? Então, esses conceitos estão relacionados a praticamente tudo da física teórica. Certo? Então, eles são úteis para vocês, serão úteis para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta. Deu uma cortadinha, você repete? Você fez uma pergunta. Pode falar. Para espaços topológicos que são localmente semelhantes ao R2, por exemplo, como diz um toroide e uma esfera. Todas as contas e Samuel, eu peço desculpa para você, mas está praticamente impossível de entender o que você está falando. Você se importa de escrever no chat? Alguém consegue escutá-lo? Porque se alguém conseguir escutá-lo, pode tentar repetir para mim. Acho que não, né? Não, acho que o problema é do lado dele mesmo, não é aqui não. Tá, sua... Tá. A sua pergunta, ela começa dizendo para espaços topológicos localmente semelhantes a R2, né? Eu não sei se é exatamente essa a sua intenção, mas de certa forma você está descrevendo uma variedade, tá? Uma variedade nada mais é do que um espaço topológico que é localmente semelhante a Rn, né? Tem mais detalhes aí, mas a gente não precisa falar de espaços topológicos, tá? Isso pode só assustar as pessoas, mas tudo bem. Ok. Sim, exatamente. É exatamente para isso que serve o que a gente está fazendo. A gente não sabe qual é a estrutura macroscópica, não. A estrutura global da nossa variedade, né? A gente não sabe se nossa variedade parece R2, digamos, que a gente vivesse no mundo bidimensional, mas que na verdade é a superfície de uma esfera ou a superfície de um donut, certo? Então, o nosso espaço tridimensional, ele pode também... o que a gente observa do nosso espaço tridimensional? A gente observa que o nosso sistema solar, e o sistema solar a gente observa bastante, né? A gente consegue ver várias imagens do nosso sistema solar, porque a gente está vivendo perto dele, mas a gente está vendo estrelas também, que estão muito distantes, ou estrelas que estão dentro da nossa galáxia, fora da nossa galáxia, aglomerados de galáxias e outras coisas.
Mas a gente não consegue ver muito além do que o que a gente chama de raio de Hubble. E a gente não sabe o que tem fora do raio de Hubble, certo? A gente não sabe se depois o universo se fecha numa três esfera, né? Numa superfície de uma esfera tridimensional, né? Uma quadridimensional. Né? A gente não sabe se nosso espaço ele é, na verdade, um hiperboloide tridimensional. Então, o conceito de variedade serve justamente para você introduzir essa ignorância que nós temos, né, e trabalhar localmente, certo? Então, sim, as operações são as mesmas, tá? O conceito de variedade, ele introduz o conceito de espaço vetorial. No futuro, eu acho que quando a gente estudar os operadores diferenciais, talvez isso fique mais claro para vocês, mas a ideia é que a variedade é complicada, mas o espaço vetorial tangente é simples, e ele serve como uma simplificação local da variedade. Certo? Então, é o conceito do princípio de equivalência. Né? Localmente, as coisas parecem com referenciais acelerados. Né? Então, a gente não precisa considerar toda a estrutura global da geometria na hora que a gente está falando de problemas locais. Né? Então, essas definições, Samuel, são definições locais e independem de qualquer característica topológica global da sua variedade. É claro que essas características globais da variedade vão ter influência, por exemplo, nos campos vetoriais que você pode ter. Né, que tem um teorema que mostra que você não consegue pentear uma esfera. Você pensa numa casca esférica S2, você pensa nos vetorizinhos assim em cima da casca, vocês não conseguem fazer esses vetores que fiquem todos alinhados na mesma direção, certo? Na hora que você fizer isso, em algum momento os vetores vão fazer assim, certo? É por isso que a gente tem redemoinho na nossa cabeça, né? Porque a gente não consegue pentear uma esfera. Isso é um problema topológico que tem a ver com a estrutura do ser humano, né? Ou seja, a questão topológica tem essa consequência nos seres humanos. Então, existe sempre essa brincadeira em que você tem definições locais, definições globais e maneiras de ligar uma coisa a outra. Então, por exemplo, quando você estudar o problema de autovalores e autovetores do Laplaciano, por exemplo, grande parte da estrutura da geometria do espaço que você está descrevendo está contida nos autovalores do Laplaciano. Alguns autores, inclusive, diz que você ter a estrutura completa do Laplaciano, né, que é a derivada segunda ali, dx2, dy2, assim por diante, ele carrega a informação completa da geometria do seu espaço. Né? Então, quando você fala o Laplaciano em coordenadas esféricas e tira o DDR, na verdade, o que você está fazendo é o quê? Na verdade, é o Laplaciano em cascas esféricas. E por causa disso, ele carrega a informação da geometria esférica, que é uma geometria que não é mais uma geometria plana, mas uma geometria curva. Né? E tem todas as complicações e particularidades que envolvem uma geometria curva. Certo? E aí, Samuel, respondeu a sua pergunta? E aí, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Bom, pessoal, então vamos me despedir de novo. Se alguém quiser tirar uma dúvida agora na hora de desligar, faça logo, tá? Se não, aguardem as notas, as instruções e as dúvidas todas postadas lá, tá ok? Vou desligar aqui, Ok. pessoal. Boa tarde para vocês. Beleza, professor. Boa Foi, tarde. professor. Até mais. Até, tchau. Tarde. Ô, Adriano. Ô, Adriano. O cara saiu da aula, velho. O cara não tava aí.